E o encontro semanal de catequese, como deve ser? Quais as etapas que devem ser seguidas para que esse encontro não se torne uma sala de aula? Vamos continuar juntos o caminho da catequese missionária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Maria Santíssima, a primeira catequista, interceda por nós. Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui estamos juntos, reunidos, para continuar essa linda caminhada da catequese missionária, né? Até o momento, a gente falou bastante sobre o catequista, desde lá do comecinho até o último encontro nosso, que a gente conversou sobre a Lectio Divina, que é a leitura orante da palavra, né? Instrumento muito importante para o catequista, para o leigo, se aproximar mais de Deus. E eu gostaria de iniciar hoje lendo a seguinte passagem, Coríntios, a segunda carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 5b, 6a, que diz assim: A nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Amém? É assim que nós somos. Somos seres humanos, né, que dizemos sim a Deus e deixamos que o Espírito venha nos usar através da linda missão da catequese missionária. E hoje, dando continuidade, como eu comentei lá, a gente vai falar um pouquinho sobre o encontro da catequese, né? Que não é uma aula, né? É um encontro de catequese que tem semanalmente, e para que tenhamos esse encontro, são necessários grupos, né? Grupos de crianças, eh, adolescentes, jovens, adultos, no caso do catecumenato, né? Para que se consiga ter o nosso encontro semanal de catequese, da iniciação da vida cristã, certo? Nesse encontro, é necessário que sejam preparados os jovens, as crianças, né, os adolescentes, os adultos, a buscarem a oração, a buscar a leitura da palavra de Deus, a partilha mútua ali da palavra, né? É necessário promover uma interação muito grande, não só entre os catequizandos, mas também catequista e catequizando. Dessa maneira, o catequizando vai aprendendo a viver em comunidade, né? A se integrar aos poucos na comunidade que ele faz a catequese. Então é preciso ter muita fraternidade, é preciso ter a oração, como eu falei, estudo, atividades transformadoras que levem esses catequizandos a vivenciar tudo aquilo que se está lendo na palavra, né? Esses grupos precisam não só vivenciar o momento ali do encontro, como também, eu comentei lá atrás, precisam participar da comunidade. Então é importante que o catequista, o coordenador da comunidade de catequese, venha promovendo essa integração entre catequese e comunidade, né? Então, os catequizandos precisam participar de momentos litúrgicos dentro da comunidade, da Santa Missa, como eu já comentei, aquelas comunidades que já têm a missa da catequese, de responsabilidade da catequese, é muito importante, onde os catequizandos fazem as leituras, onde os catequizandos participam de toda a liturgia da Santa Missa,
sendo no ofertório, sendo na acolhida, aqueles que conseguirem ter um ministério de canto, né, um grupo de canto de catequese, que lindo que é, né. Então, é muito importante o catequizando estar participando de todo o momento da Santa Missa, desde o início, a partir do dízimo, onde ele vai presenciar, os fiéis leigos pagarem o seu dízimo, né, além do ensinamento do catequista ali no encontro, ele também vai estar percebendo isso no dia a dia ali da comunidade. Para que consiga-se fazer isso, é necessário que o grupo seja no máximo de 15 catequizandos. João do céu, mas na minha comunidade tem sala com 17, tem sala com 20, tem turmas, eh, com muito, tá faltando catequista. Meu irmão, minha irmã, não se desespere, que a gente está fazendo o caminho da catequese missionária para a gente tentar crescer junto, né. Então, a orientação é essa, para que seja 15 catequizandos, porque fica mais fácil de você trabalhar, de você controlar, de você orientar, né. Uma turma muito grande já fica mais difícil de você conseguir interagir com todos, de você conseguir ir mais a fundo, na convivência com o seu catequizando. Então é muito importante que no encontro, além de todas as etapas que a gente vai falar aqui hoje, que ocorra essa, convivência com o catequizando, onde o catequista consegue, a começar a perceber a cada encontro, eh, a personalidade do catequizando, a maneira dele pensar, a maneira dele agir, o que que ele está trazendo de casa, o que ele precisa levar para casa. E muitas vezes o catequizando é uma maneira de você conseguir evangelizar uma família inteira. Olha como é grande a importância do nosso encontro de catequese, né. Então é necessário, que exista muito diálogo no nosso encontro, entre catequista e catequizando, entre catequizandos, né. É muito importante que haja essa interação, para que ele veja que, eh, ali, naquele meio, existem pessoas de diversas personalidades, muitas vezes de diversos status sociais, né. Um mora mais longe que o outro mora mais perto. Ele acaba pegando aquela convivência, não só com o vizinho, não só com aquele amigo que ele vê todo dia na escola da sala de aula, mas com pessoas que ele precisa aprender a conviver em comunidade, né, como é realmente o nosso dia a dia na igreja, certo? Para que, o encontro também seja, bem, eh, especial, é muito importante uma formação também litúrgica no dia a dia dos encontros, né. Eh, Nós usamos no nosso encontro o centro a palavra, a Santa Bíblia, né. Cada comunidade, cada paróquia, cada diocese também usa um material, que são os livros, destinados a cada turma, né, onde tem atividades, onde tem a opção da leitura a ser feita naquele encontro, onde há temas, né, especiais para cada encontro. Pode-se sim usar esse material, deve-se, mas nunca deixar de usar a palavra de Deus. O catequizando precisa muito aprender a manusear a Bíblia, a encontrar as leituras, a fazer a leitura orante da palavra, que a gente vai ver que faz parte dessa etapa na no encontro da catequese. Ele precisa, entender a Santa Missa, que não é simplesmente, eh, um momento de ir lá rezar. Não, ele precisa entender cada pedacinho, cada etapa da Santa Missa, desde o canto de entrada, né, a oração inicial, que é a oração da coleta,
né, eu vou até depois, mais para frente, fazer um videozinho aqui do passo a passo da Santa Missa também, que é muito importante a gente estar passando por catequizando. Então é essencial que o catequizando tenha essa formação litúrgica. E como que vai ser, eh, a maneira mais fácil de ele conseguir, eh, absorver a maneira correta da leitura orante, de absorver e aprender a participar da Santa Missa e não assistir? Além de tudo que for conversado no nosso encontro, é o testemunho do catequista. Que muitas vezes o catequizando tem o pai e a mãe que não participa da Santa Missa. Muitas vezes vai só para assistir, correndo, né? Ou vai só o pai, ou vai só a mãe. Então é muito importante o testemunho do catequista também no dia a dia dessa convivência, dessa interação, né? É muito importante que se crie um ambiente aconchegante, acolhedor, né? Muitas vezes o catequizando vem ali amuado, envergonhado, não sabe se expressar, não consegue passar aquilo que ele sente, aquilo que ele tem sede de aprender. E se o catequista conseguir criar ali com a sua turma um encontro gostoso, acolhedor, de confiança, onde ele vai poder se abrir, vai poder colocar todos os seus problemas, colocar suas dúvidas principalmente, né. Que hoje, nossas crianças, jovens, são completamente, eh, bombardeados de informações. E muitas dessas informações são erradas, principalmente relacionadas à nossa Igreja Católica. Então é necessário que o catequista saiba, acolher, ouvir, né, tudo aquilo que o catequizando, tem para falar, para tirar dúvida e mostrar a importância para ele dele estar se abrindo, dele estar, demonstrando essa sede de aprender. Eles necessitam de apoio, eles necessitam de alegria, da presença fraterna na pessoa do catequista. O catequista está ali não como professor, o catequista está ali como um adulto, um leigo que tenta viver a palavra de Deus e ele está se dispondo a ser instrumento na vida do catequizando. O catequizando precisa ver essa verdade no catequista, que o catequista está ali doando o seu tempo para crescer junto com ele. Então, o catequizando vai conseguir ter essa confiança e muitas vezes o catequizando é o caminho para você entrar e evangelizar toda uma família, né? Então é muito importante isso. O encontro não pode ser simplesmente um momento, tem que ser um estudo, tem que ser uma experiência de Cristo na vida do catequizando, para que ele entenda que os sacramentos que eles vão receber não vai ser só um momento, só não, só vou fazer o a primeira batizar, fazer a primeira comunhão e crisma para poder casar depois, né? Ou seja, termina muitas vezes a crisma e some da igreja, né? Eu costumo falar que a crisma é a maior idade do católico, né? É onde até ali o pai com a mãe levou para a mão, puxou para a orelha para ir na catequese, né? Não, você tem que ir. E a partir da crisma é um marco muito importante, porque é onde o catequizando vai se tornar um leigo participante dentro da comunidade, onde ele vai buscar um grupo de canto para cantar, onde ele vai procurar uma pastoral para servir, seja na leitura, seja a pastoral do dízimo, seja pastoral da acolhida. Tem tanta pastoral, tanta equipe dentro da nossa comunidade para que ele pode trabalhar, seja como acólito, né? E muitas vezes esses catequizandos descobrem o dom,
a vocação de ser padre, de ser irmã, ser freira. Então, é muito importante que esse encontro seja um encontro de união, de partilha e de amor, não uma sala de aula. Bom, para que tudo isso aconteça, é preciso, além do grupo de catequizandos, que o catequista esteja bem preparado, né? Então ele precisa estudar antes todo o material que ele vai usar, ele precisa se preparar espiritualmente também, né? Porque quando você vai fazer um trabalho missionário, você não está indo humanamente só, não é só seu corpo que está ali, você está se doando de coração, você está permitindo que o Espírito Santo te use naquele momento da reunião, do encontro de catequese. Então é muito importante que o catequista se prepare espiritualmente também, né? Além de estudar, preparar todo aquele material, o material que cada paróquia usa, cada diocese usa, e também buscar o apoio bíblico, né? O encontro daquele dia não tem problema usar o livrinho de cada turma, mas precisa ter a utilização, o manuseio da Bíblia ali durante o encontro. E o catequista precisa estar afiado, digamos assim, né, para que ele consiga, na hora que surgir as dúvidas que vão vir, né, e cada vez mais estão vindo dúvidas mais cabeludas que nós precisamos responder com carinho, com amor e com atenção, o catequista então precisa estar preparado. E eu falo também preparado emocionalmente, porque a gente não sabe como os catequizandos estão vindo de casa. Então pode ocorrer um embaraço, pode ocorrer um momento de estresse ou alguma coisa ali que, se o catequista não estiver espiritualmente preparado, vai dar a se perder o encontro. As crianças, os jovens e adolescentes vão ficar nervosos, eles não vão sentir essa segurança no catequista. Então, é muito importante que o catequista esteja por dentro de todos os temas que vão ser tratados nos encontros, compreendê-los a fundo, né, de forma viva e testemunhar aquilo que ele está falando durante o encontro. Olha a importância do nosso sim, testemunhar no nosso dia a dia tudo aquilo que nós falarmos durante o nosso encontro. Porque ali a gente está usando o material e o embasamento bíblico, a palavra de Deus. Então eu tenho que viver aquilo que se está falando, certo? Outra coisa importante, a duração máxima do nosso encontro é de 1 hora e meia, né? 1 hora fica meio difícil de você cumprir todas as etapas e desenvolver todo o material de maneira clara, de maneira calma, sem correria. E 2 horas fica muito maçante, muito cansativo. Então, se o catequista pegar essa 1 hora e meia e conseguir fazer o passo a passo, com calma, como a gente vai ver as etapas, vai ser uma maravilha. Pode ter certeza que o encontro vai fluir e cada vez mais vamos conseguir, prender a atenção, né. Somente as turmas de 4 e 6 anos, que são os mais novinhos lá, né, 1 hora só. Daí fica muito difícil conseguir prendê-los e cansativo para eles, né. Mas, acima dos 6 anos, já se recomenda-se 1 hora e meia do encontro. Vamos lá então ver quais são essas etapas? Primeira etapa, uma das etapas mais importantes, que é a acolhida, onde o catequista tem que saber abraçar o catequizando de uma maneira tão, eh, amorosa, né. E esse abraçar que eu falo não é um abraço físico, é a presença do catequista ali no momento da acolhida, a maneira com que ele agir, a maneira com que ele falar, a maneira com que ele sorrir,
mesmo que eu esteja com o coração arrebentado com meus problemas e traumas que eu trago, eu tenho que amar, eu tenho que acolher, eu tenho, que realmente, eh, demonstrar o catequizando que eu estou ali para ele. Então eu tenho que acolher. É um momento muito importante de fazer com que o catequizando sinta essa acolhida, né. Eu não posso ter frieza, eu não posso ter, apatia, e principalmente, eu não posso fazer diferença entre os meus catequizandos. É muito complicado isso. Eu tenho que trabalhar muito isso, em mim como catequista. Cada um de nós temos. Eu não posso mostrar diferença de atenção, diferença de carinho entre os catequizandos. Eu tenho que acolhê-los, amá-los, para que eles se sintam integrantes dessa turma, porque ali vai ser o início do encontro. E se ele não se sentir acolhido, ele não vai conseguir se abrir, ele não vai conseguir participar, né? Nós catequistas somos representantes de Jesus Cristo ali no encontro. Então, eu tenho que tentar agir como Jesus agiria, amar como Jesus amaria, né? Pensar como ele talvez pensasse ali no momento e tomar as decisões que muitas vezes devemos tomar buscando a maneira como Jesus tomaria essa decisão. Então, acolher, amar, dar atenção, sorrir, muitas vezes é isso que é a chavinha para abrir o coração do catequizando. Segunda etapa, a recapitulação do encontro anterior. É muito importante para que a gente traga à tona as ideias, ah, tudo aquilo que se foi tratado no encontro anterior, fazendo com que o catequizando já consiga se expressar, pois ele foi acolhido, ele se sentiu bem, né? Então é importante que ele também expresse, coloque tudo aquilo que ele lembra, tudo aquilo que ele sentiu em relação ao encontro anterior. Isso vai conseguir demonstrar a importância que o catequista dá à opinião do catequizando. Então é muito importante relembrar tudo isso. Aquece o coração e aquece também o ego do catequizando, de se sentir importante, de se sentir ouvido pelo catequista e os amigos catequizandos. Terceira etapa. A partir desse momento, nós vamos começar a praticar a leitura orante da palavra com os nossos catequizandos, a Lectio Divina, né? E qual que seria o primeiro passo da leitura orante? O que a palavra nos diz, né? É o momento em que o catequista, nessa terceira etapa, efetue com os seus catequizandos uma a leitura, daquela determinada passagem do dia, uma, 2 ou 3 vezes, de acordo com a dinâmica que o catequista quiser, né. Ele pode fazer pedir primeiro para um catequizando ler, depois ele pode ler, ou pode pedir para cada catequizando ler um trecho até terminar a leitura. O importante é que se leia 2 ou 3 vezes e se interprete o que a palavra está falando ali. Não é o que eu acho, é o que a palavra está falando, né. Se está escrito lá: "Jesus mandou os discípulos lançarem as redes", é o que o texto está falando, que Jesus mandou os pescadores subirem no barco e lançar a rede na água. É isso, interpretação de texto. Então é muito importante que o catequista faça isso com cada catequizando. Isso também facilita com que o catequizando aprenda a manusear a Bíblia, a encontrar os livros
da nossa Bíblia, capítulos, versículos, aprenda com calma. Por isso que é muito importante que o nosso encontro leve essa 1 hora e meia, que esse momento tem que ser feito com calma e paciência, que muitos têm facilidade em aprender, em encontrar a leitura, enquanto outros não têm. Então, fazer a interpretação da palavra da leitura do dia. Quarta etapa: o que a palavra nos diz? Esse é o momento que o grupo pode pegar novamente o texto lido, né? E o catequista começar a incentivar a cada um a falar o que sentiu lendo essa palavra, né? Pode-se perguntar para o catequizando qual o versículo que mais te tocou, o porquê que ele te tocou, o que te fez pensar quando você leu ele, né? É um momento em que o catequizando começa a pegar essa vontade de falar o que entendeu. Então é importante que cada um fale aquilo que sentiu. Que muitas vezes o que o Marquinho falou é igual ao que a Maria falou, mas é diferente do que o Joãozinho falou e sentiu. Então é muito importante que cada um consiga expressar aquilo que sentiu em ler aquela palavra, né. Muitas vezes o versículo que me tocou foi um versículo diferente que tocou o Luiz, ou o Marcos, ou o João, seja o que for. Então é muito importante que se incentive isso. Porque o catequizando tem que entender que o testemunho dele também pode converter. E isso ele vai aprender ali, com o testemunho do catequista. Ele precisa aprender a se abrir, colocar aquilo que ele sente, colocar aquilo que ele entendeu e que mexeu com ele, para que o próximo também ao lado, o irmão do lado, também tenha essa vontade, tenha essa iniciativa, tenha esse querer de buscar se alimentar da palavra, para que também Deus fale com ele através do texto, através de um versículo. Então, catequistas, incentivem neste momento a cada catequizando colocar o seu coração ali naquele momento, a realmente falar aquilo que entendeu, o que a palavra diz para ele. Muitas vezes é uma coisa simples que aos ouvidos pode parecer boba, mas nós temos que colocar para o catequizando que não tem nada de bobo, é realmente o que ele está sentindo. Valorizar aquilo que o catequizando sentir no momento da leitura. Quinta etapa: o que a palavra nos faz dizer a Deus? É o momento da oração, é um momento em que deve-se valorizar a união do grupo ali. Então, se quiserem, pode fazer esse momento ao redor da mesa da palavra, pode se fazer em pé, de mão dadas, pode se fazer ao redor da mesa mesmo da catequese, mas demonstrando uma importância, que vai ser um momento em que o catequizando vai aprender a dialogar com Deus, vai aprender a, a ter essa intimidade através do testemunho do catequista, através da iniciativa do catequista. Então, é importante que você, catequista, possa começar a colocar isso para ele com calma, que é preciso ele colocar em palavras, muitas vezes, expressar isso para Deus, o que ele quer, o que ele acha, seja um agradecimento, seja uma tristeza que ele quer pedir uma cura de uma doença. Então é um momento muito importante, onde cada um tem que fazer a sua oração pessoal, né. E isso é muito difícil, porque muitas vezes, eh, os catequizandos ficam ali travados, e se o catequista não se dedicar em buscar com que eles percam essa vergonha, que eles percam esse medo, porque eles têm que entender que não precisamos ter medo de Deus,
nós não precisamos ter medo de Deus. Nós precisamos amá-lo e deixar com que ele nos ame. Então, vamos incentivar nesse momento com que eles iniciem esse momento de intimidade com Deus. Porque se ele começar ali e tomar gosto, ele vai começar a fazer também em casa, vai começar a buscar esse envolvimento, essa interação com Deus, fora do encontro ali da catequese. Sexta etapa: a palavra faz viver e oração final. Esse é o momento de encerramento do nosso encontro, onde o catequista vai amarrar todo o tema em que foi trabalhado com a leitura e passar para cada catequizando a maneira prática de ele desenvolver durante a semana tudo que ele aprendeu ali. É, é um momento de uma proposta de uma atividade, uma proposta de uma experiência que o catequizando possa viver durante a semana. Muitos dos nossos materiais que usamos já têm uma atividade final, onde como se fosse uma tarefa, né? Mas não podemos falar tarefa porque não é sala de aula. É uma proposta para que o catequizando desenvolva durante a semana, ele consiga vivenciar todo esse tema conversado no encontro até a próxima semana para o novo encontro. Então é importante também fechar com uma oração final, onde realmente selamos, né, o final do nosso encontro com a presença de Deus, com esse carinho e a importância da preocupação de um para com o outro, né. Então, façamos essa também oração final nos nossos encontros, tentando demonstrar, interesse, demonstrar importância no próximo, no dos nossos catequizandos ali, tá ok? Bom pessoal, eu acho que aí deu para ver como o nosso encontro é maravilhoso, como o encontro com os nossos catequizandos pode ser uma vivência da presença de Deus, se deixarmos o Espírito Santo agir e se conseguimos levar cada etapa com calma, com dedicação, né, vai promover uma integração tão grande que os nossos catequizandos vão aprender junto ali, testemunhar, realmente a vivência da vida em Cristo, né. Vão Vai se despertar em cada um deles esse desejo de, assim que terminar os sacramentos, continuar nessa vida cristã. Eu até não coloquei, assim, o tempo estipulado para cada etapa do nosso encontro com a acolhida, pode ser 10, pode ser 15 minutos, pode variar um pouco com cada tempo. Importante que o encontro inteiro dure 1 hora e meia, né, no máximo, mas que o tempo de cada etapa pode variar, né, que muitas vezes, eh dependendo da situação com que os catequizandos se encontram, a acolhida pode ser mais demorada, pode promover uma coisa tão boa ali no meio dos catequizandos, que vai fazer com que o restante do encontro, flua de uma maneira melhor, né. Outros encontros, o momento da leitura da palavra, o momento da oração, então, não se prenda muito a determinado tempo específico para cada etapa. O importante é que se cumpra cada etapa com calma, com dedicação, respeitando o tempo, eh, e a personalidade de cada catequizando. Com certeza, se nós seguirmos isso, vamos conseguir, desempenhar o nosso papel de catequista missionário. Eu estou usando, nesses últimos encontros, o livrinho
que nós recebemos lá no jubileu, que são as diretrizes pastorais da catequese, né? O jubileu do catequista que tivemos em Itaporanga. E se vocês não leram, né, leiam, que é muito legal, dá um direcionamento muito bom. Se você catequista ainda não recebeu, peça para o seu coordenador da paroquial, que já está sendo providenciado. Nós estamos buscando junto a, a coordenação da diocesana, para que a gente consiga mais livrinhos para aqueles catequistas que ainda não receberam, né? E juntos, com certeza, desempenhando não uma aula de religião, mas sim um encontro com Cristo para os nossos catequizanos, vamos conseguir com que eles saiam, após concluírem os sacramentos, cristãos, que continuem participando da comunidade, que busquem servir nas pastorais, que busquem seguir adiante com fé e dedicação. E aí, o que que vocês estão achando da nossa caminhada aí na catequese missionária? Para mim está sendo muito bom, principalmente agora que eu recebi um convite dos meus grandes amigos e irmãos, do Christian, do Marcos, para a gente estar se unindo a eles no podcast Vale de Deus. Então, a partir desse, dessa semana, está sendo postados lá no @Vale de Deus Podcast. Entrem lá, curte aí, como está aí escrito, desde o primeiro episódio, né? Para que a gente consiga disseminar cada vez mais esse lindo caminho da catequese missionária. Se você tiver alguma dúvida, tiver algum interesse de algum assunto, se inscreve lá no canal, coloca, posta lá: João, Marcos, Christian, eu queria tanto que conversasse sobre isso, sobre aquilo, tirasse essa tal dúvida. Com certeza, se a gente não souber, se a gente não, no momento, a gente vai buscar fontes corretas e seguras para a gente estar conversando, tá bom? E no próximo a gente conversa mais e continua esse lindo caminho da catequese missionária. Deus abençoe e até mais.